Como é que é, grande Pedro? Está De tudo? volta. Estamos de volta. Vamos embora. Ora bem, este é o número 4, não é? Ainda estamos aqui a tentar adaptar-nos ao novo material, mas nós vamos lá chegar. Devagar, devagarinho. Isto é como o consistente. treino. Exatamente. Tens que repetir até começar a encaixar. Consistência é sem dúvida o mais importante. Eu espero que quem está desse lado tenha gostado de ouvir e que tenha sugerido mais opções para nós, mais temas ou whatever. Nós sabemos a importância das pessoas daquele lado para nos ouvir e é por elas que fazemos. Ideal era nós não temos que preparar perguntas nenhumas. Chegámos aqui, era só responder às perguntas dos espectadores. Portanto, é aí que nós queremos chegar. Seria perfeito. Seria perfeito e quem sabe a gente não faça isto em direto, não é? Sim, Quem isso sabe? é o próximo passo. Ora bem, então, a continuidade do que temos feito, que é 2 questões e 1 preferias, porque o objetivo disto é ser descontraído, relaxado, e então eu trago aqui a primeira pergunta. Não sei se eu Força comecei nisso. da última vez, mas se fui, peço desculpa, vou começar de novo. Ora bem, não sei se te lembras, no último, perguntei-te sobre uma história engraçada no treino, Sim. que levaste quase uma mordidela No braço, sim, sim. na mão. Agora quero que contes uma história engraçada na turma, na faculdade, pode ser na faculdade na FADEU, por exemplo, onde tiraste o curso. Ciências do Desporto, Sim. ok. Por exemplo, Eh, secundário, primária, o que te lembras? Histórias engraçadas. Não tens, era de uma seca, não me digas. Não era uma seca, mas isto tem que voltar aqui um bocadinho atrás, pensar nas aulas que tive e assim. Recordar é viver. Só que isto, uma vez que nós não treinámos aqui o discurso, ser apanhado assim na curva, obriga-te um bocadinho a passar. Queres começar? Não. Queres que eu te diga uma história engraçada? Diz-me, nada. Enquanto eu vou pensando na minha. Estava à espera. Deixa-me ver. Epá, eu conseguia dizer tantas. Não digas Nós tínhamos- tantas, só uma. Exato. Vou dizer a que primeiro que me veio à cabeça. Nós estávamos em educação física, isto vai ser também no contexto de exercício físico, treino. Estávamos em educação física e haviam 2 alunas da nossa turma que eram cakes. E era uma escola de pessoas normais, estás a ver? Classe média. E elas achavam-se que eram cakes. E então ficavam sempre de lado, não gostavam de fazer exercício. Eu acho que toda a gente tem uma pessoa destas na turma. Eram 2 raparigas, sempre juntas, sempre unidas. E o professor de educação física, pá, era um gajo que gostava da tanga. Era um gajo altamente. Ainda hoje sei o nome dele, ficou-me marcado. E o gajo dava-lhes tanga e era o único professor que se metia com elas exatamente por elas serem assim. E eu lembro-me de elas ficarem aninhadas, sentadas e perguntaram: professor, podemos ir juntas à casa de banho? E ele diz: claro! E elas todas pimposas, já a quererem ir juntas, iam maquilhar-se lá o que é que iam fazer, e ele: que não. Para assim uma pausa. Epá, óbvio que se for eu a contar é uma coisa, mas lá na Todo o turma, contexto. miúdos, esquece. Olha, conta-me, também tenho uma muito boa na tropa que Ainda não disseste isso às pessoas. Já tiveste uma experiência da tropa. já tive um ano no exército. Também tenho histórias muito engraçadas, muito engraçadas da recruta, sobretudo da recruta. Mas já te lembraste alguma, tu? Opa, lembro-me de uma situação em que estávamos a ter escalada na faculdade. Nós lá na FADEUP temos uma parede escalada e temos escalada numa parte de saúde, é uma cadeira. E tivemos uma colega nossa que tinha um bocadinho medo de alturas e que subiu a parede
sem olhar para baixo, e depois chegou lá acima e panicou, agarrou-se, e pronto, foi assim uma situação que tivemos diferente, tivemos ali um bocadinho que acalmar, para conseguir descer e tudo isso, mas foi engraçado porque ela subiu mesmo bem, não estava a olhar para baixo, foi pé ante pé, mão depois de mão, e chegou lá acima direitinho, e depois lá em cima olhou para baixo e ficou, como é que eu saio daqui? E pronto, foi uma situação assim, caricata. Olha, está-me na garganta, eu tenho que dizer essa história. Nós tínhamos formação no exército em U, ou seja, fazias o U, não é? E quem dava a instrução ficava no meio, nós ficávamos em pé com o bloquito a escrever os apontamentos. Éramos nós que fazíamos os apontamentos. Não havia livros, não havia nada. Se quisesse apontas, porque depois vais ter teste sobre aquilo. E pá, no fim de cada instrução costumava haver espaço para dúvidas. Alguém tem uma dúvida, tu punhas a mão no ar, pá, e tiravas a tua dúvida, se é que fosse alguma dúvida. E isto era sempre no fim. Tu primeiro, e era assim que devia de ser sempre, tu deixas a pessoa acabar o raciocínio ou acabar a instrução, só depois é que colocas a dúvida. Até porque a tua dúvida pode ser logo de seguida esclarecida no seguimento da conversa. Por isso é que é no fim. E engraçado porque a meio, pá, o gajo põe assim o braço no ar, um dos recrutas, e virou-se para o alferes, que era o que estava a dar a instrução, e disse, ele, está com dúvidas de quê? E ele, não é dúvidas, meu alferes, é que está aqui muitas formiguitas, porque onde nós estávamos tinha um ninho de formigas, e ele, não, meu alferes, está aqui muitas formiguitas, eu queria saber se podia mudar de lugar. E vem por trás o cabo e diz, é porque tu és muito doce. Pá, tem cada história, é sério, é porque tu és muito doce. Olha, próxima. Sou eu, não é? És tu, exato. Então, daquilo que eu tenho aqui, vai ser o seguinte. Em termos de treino de mobilidade, o que é que tu pensas sobre isso? O que é treino de mobilidade? Já aprendi várias explicações o que era mobilidade. A mais recente, dei agora na pós-graduação. Mobilidade é o facto de teres uma amplitude de movimento, mas controle sobre ela. Ou seja, ao contrário da flexibilidade, é uma amplitude, seja muscular, seja articular, mas se for preciso, tu tens que tirar-te do sítio, tu não tens controle sobre a posição onde estás. Na mobilidade já isso não acontece. Ou seja, no fundo, o treino de mobilidade pode ser visto como um treino de força. Exato. Porquê? Tu consciente, tens contração muscular, portanto, e tens treino controle. de mobilidade é treino de força. Exatamente. Ou seja, se tu fizeres um treino tradicional de força, em que explores bem a amplitude disponível que tens, estás basicamente a promover mobilidade. Exatamente. Pronto. Era o que eu queria chegar, porque eu acho que há pessoas que têm a ideia que... Sim, é normal. Já tive o contrário. Que treino de mobilidade tem que ser uma coisa específica. Não é propriamente específico. Basicamente, para nós termos mobilidade, o nosso corpo tem que conseguir mover os nossos segmentos de forma ativa. Certo? A não ser que nós, por exemplo, a fazer uma espargata, com o peso do corpo, levamos ao limite, mas não é uma forma ativa. Nós estamos a ter aquela amplitude na coxa, não é? Na anca, mas com o peso do corpo exercido e não através da contração dos músculos das pernas que nos estão a levar àquela amplitude mais extrema. Portanto, eu acho que esta questão, o pessoal acha que eu quero ganhar mais mobilidade. Ok, então treina e trabalha numa boa amplitude de movimento que tu controles e foca-te em fazer os exercícios com calma, com controlo e a pensar naquilo que estás a fazer, porque isso depois vai se transferir
se tu tiveres disponibilidade na articulação para ganhos de amplitude e aumento de mobilidade. Ou seja, não é necessário estar ali a forçar de uma forma passiva, uma vez que muitas vezes esses ganhos de forma passiva, como por exemplo uma espargata, não se vão traduzir em ganhos de força controlativo. Portanto, se não consegues aceder àquela amplitude de forma ativa, até que ponto é que vais precisar daquela demonstração de amplitude? Se calhar para a pessoa normal nem tanto. Se for um caso, por exemplo, da ginástica ou algumas modalidades que tenham que mostrar isso e sejam avaliadas nessas habilidades. Chama-se especificidade. Exatamente. Agora, para a pessoa normal, se treinar bem, com bom controle, boas amplitudes, deve ser o suficiente para aumentarem a sua mobilidade naquilo que o seu corpo permite. Não só aumentar a mobilidade, mas serem fortes ao fazê-lo. Sim, exatamente. Ou seja, dentro da mobilidade que têm, dentro da amplitude que têm, ganharem mais controlo e conseguirem ter mais força. Exatamente. Pedro, isto é um tema muito importante, o que falamos agora. Qual é a parte mais difícil nesta área para ti? O que é que tu achas que é mais difícil? Seja conciliar horários, tempo, investimento, formações... Ok, mas para nós? Para ti. É para mim. O que é que tu achas mais difícil nesta área? Opa, eu acho que é tu aprenderes a lidar com as pessoas. Acho que qualquer PT, para conseguir pôr os alunos a ter resultados, a sentirem-se bem, a treinarem de forma consistente, é preciso tu criares uma boa ligação com eles, conseguires explicar-lhes a importância do treino e saberes o que é que podes modificar no seu estilo de vida ou não, de forma equilibrada, para que eles consigam cumprir e manter o regime mais saudável. E eu acho que às vezes perceber essas questões e entenderes a pessoa e saberes como é que podes adaptar para o treino dela e tudo o resto para ela conseguir ser consistente é o mais difícil. Porque isso, os horários, é uma coisa que depende mais de mim, e sendo que só depende de mim, é mais fácil gerir os meus horários, não é? Agora, quando mete os nossos alunos, aí, lá está, é gerir a vida de outros, e é essa gestão é que pode ser um bocadinho mais complicado. Sem dúvida. O que tu queres dizer é que quando nos ultrapassa o controlo, quando não temos controlo, é aí que fica mais difícil. Sim. Ou seja, aqui a vida acontece, não é? Yeah. E as pessoas às vezes têm imprevistos e saber gerir esses imprevistos e ajustar o treino e o planeamento para que as pessoas continuem a treinar e continuem a sentir-se bem e tenham resultados. Sem dúvida. Chuta. Ora bem. Isto vai bater um bocadinho naquilo que estávamos a falar, mas que é um bocado, está associado à mobilidade, do alongar ou não alongar. O que é que tu achas? Duas coisas. Já há bastantes estudos que muita gente ainda não consegue perceber que nós temos que guiar-nos pela ciência, o que a ciência nos diz, e claro, tentar pôr e adaptar ao que é a nossa realidade, mas já há muitos estudos, cada vez mais, sobre o alongamento, que não deves fazê-lo de forma estática antes, porque vais ter um déficit de produção de força no teu treino, nem deves depois, por uma questão de já estás supostamente fatigado e não queres explorar essas amplitudes máximas quando não tens controle sobre os músculos. Não é que não tenhas controle, mas não és tão eficiente nessas amplitudes máximas. Portanto, já há bastantes estudos a mostrar que não é inteligente fazer esses treinos de flexibilidade, alongamentos no fim, nem antes. Queres fazê-los, faz um dia distinto, programa um dia, provavelmente, se gostas de o fazer, claro, programa um dia distinto para
ou distancia do teu treino de força. Se queres fazer esses alongamentos, o que eu diria é fazer mais dinâmicos, talvez, Principalmente antes do treino. antes do Ou treino. seja, sim. fazer Uma ativação. sim, uma ativação, um trabalho mais ativo, um Certo. trabalho mais de mobilidade. Ou seja, uma vez que estamos a alongar de forma ativa, se calhar não é alongamento, já é um trabalho de força numa amplitude grande. No fundo Exato. é sempre... Mistura de conceitos, não é? sabes que, deixa-me só dizer isto, na pós-graduação, o professor, o Paulo Caldeira, ele diz o seguinte: um comercial, quando te mostra o ginásio, por norma ele chega ali aos tapetes, às passadeiras, às bicicletas e diz: esta é a parte do cardio, ou esta é a sala de cardio. E no fundo, o que é o cardio? Sim. Não há uma fase excêntrica, concêntrica. É um trabalho de força. É um trabalho de força. A corrida é um trabalho pliométrico. É salto consecutivo. Percebes? Então, trabalhas a parte cardiovascular, sim, então, mas estás sempre a trabalhar, porque estás sempre a... Repara, tu vais a pé, estás a fazer o teu trabalho cardiovascular, sim, estás sempre. Sim. Nós temos um coração, devemos Tudo é cuidar cardio. dele. Se não for cardio, é porque estás morto. Estás morto. No fundo, Se não tiveres o cardio a trabalhar, alguma coisa se passa. aumenta o número de repetições, abaixa a carga, faz bastantes repetições e diz-me o que é que trabalha mais o cardio. Se és tu na passadeira a caminhar uma passada de 6 ou é as repetições ali. Sim. Quero ver o que é que trabalha mais o teu coração. Exato. Sim, é um conceito, mas que se formos a analisar, podemos pegar por várias coisas. Certo. Sim. O meu conselho sobre o alongamento é, gostas de fazer, sentes-te bem, siga. Não faças grandes loucuras, não forces muito, respeita o teu corpo e faz tranquilamente, sem grandes exageros. É necessário? Possivelmente não. Se treinas bem, se exploras bem as amplitudes, movimento, se calhar... Podes não- gastar tempo em trabalho que te vai dar mais. Eu falo por mim, eu por norma não faço alongamentos e não sinto a minha mobilidade a reduzir nem pouco mais ou menos. Acho que isso é um bocado, depende de pessoa para pessoa para pessoa. Há pessoas que se sentem bem, é um momento de relaxamento, siga, faz, não há problema nenhum, mas também se não fizeres, não vais ficar mal por isso. Exatamente isso. Acho que és tu a fazer a pergunta. Preferias? Chegamos ao preferias? Já? Ah, sim, exatamente. Então sou eu. Siga, Se chuta. já o preferias, então vá. Preferias ser preso 12 horas ou dar uma aula de bumbum fit? Ei, darei aula do fit. Sério? Sério? Bumbum Eu fit? safava. Um stepzinho, umas caneleiras e siga. Vambora. Também acho que sim, bumbum na nuca. Claro. Ou o próximo- Música brasileira de fundo e siga. O vosso próximo. É um bocado. Acho que é um bocado mais seca. Estás 2 horas na cadeia. Fogo. Sem dúvida, sem dúvida. Próximo. Estou. Miguel. Preferias correr uma maratona ou fazer uma prova de crossfit? O crossfit, sem dúvida. Crossfit. Já fiz meia maratona e chorei. Os meus joelhos não aguentam. E eu continuo a dizer, eu admiro as pessoas que fazem maratonas, mas é um objetivo que para mim, imaginar 4 horas e mais a correr sem parar, Não dá. Para mim, eu já corri muito, adoro correr, numa passada muito tranquila, a sério. Já tentei competir por tempos e assim, mas não compensa. A dor esforço. nos joelhos no dia a seguir, pelo menos para mim, a dor nos joelhos no dia a seguir, não dá. Prefiro ser o chamado, claro, é maçudo, por isso é que não corre, do que tentar provar o contrário e ter dor nos joelhos. Para mim não dá, mas admiro quem consiga fazer uma maratona, é de louvar. E as outras maratonas e por aí fora, ainda mais de levar a valer. concordo. Olha, terminamos. Hoje já está tudo feito. Queres fechar? Posso fechar?
agradecer aos nossos ouvintes e quem nos está a ver no YouTube também por nos acompanharem em mais um episódio. Foi a nossa quarta talk. Quarta. Exatamente. Portanto, pá, a Acho partir que está a daqui. ser cada vez melhor. Sim, Mais acho que fluido. sim. O objetivo é ser cada vez mais fluido. Pronto, e temos a participação dos ouvintes. Já referimos isso nos anteriores. Pá, partilhem aquilo que querem ver respondido. Partilhem as vossas dúvidas, que nós tentamos ao máximo responder para vos orientar e para vos dar algumas indicações para vocês treinarem com mais eficiência. E se não soubermos, vamos procurar e tentar saber, Exatamente. e aprender e evoluir. Evoluir é assim mesmo. É deixar que alguém que saiba mais falar sobre o assunto. Indicar. Exatamente. Ok. Portanto, despedimos-nos, eu e o Miguel, desta quarta talk. Esperamos ver-vos na quinta. E até lá, continuem os vossos treinos, fiquem bem e saúde para todos. Obrigado, Pedro.